Gente, mais um dia de aprendizado com a liturgia e, nossa, o de hoje foi incrível. É impressionante, sabe, como as leituras elas se conectam de um jeito que dão uma visão muito mais profunda da nossa fé, do sentido da vida mesmo. E o aprendizado de hoje, olha, foi muito poderoso. Ele girou em torno de dois contrastes gigantes, sabe? De um lado a gente vê o poder, aquele que se desfaz, que vira pó, e do outro, a esperança, que fica, que permanece para sempre. Vamos mergulhar nisso juntos. Então é isso. De um lado a gente tem a história de um rei muito poderoso, e do outro, uma jovem santa. A vida deles não podia ser mais diferente, né? E é justamente aí, nesse contraste, que está a grande lição do dia. Pensa só, o rei Antíoco, ele era o retrato do poder aqui da Terra. Ele conquistou, dominou, impôs a vontade dele, chegou a profanar lugares sagrados, mas, no fim, na cama, na hora da morte, todo esse poder se mostrou o quê? Vazio, completamente vazio. O que sobrou foi só uma angústia, um desespero profundo. Escuta só a angústia nessas palavras dele. Ele percebe ali no final que a infelicidade dele é resultado direto do que ele fez das crueldades dele. O império inteiro que ele construiu não conseguiu salvar ele dele mesmo. É um lembrete forte, né? O poder que não está ligado a Deus é sempre frágil. E aí, a gente vira a página e encontra o oposto completo, Santa Cecília. Ela vinha de uma família nobre de Roma, ou seja, ela tinha tudo, né? Riqueza, status, tudo que o mundo podia oferecer. Mas ela olhou para Cristo e viu algo, nossa, infinitamente maior. E escolheu um caminho totalmente diferente. E o mais incrível é isso, a fé dela não era uma coisinha quieta, passiva, não. Ela se consagrou a Cristo de corpo e alma e essa fé, ela transbordou. Transbordou de um jeito tão forte que converteu o marido, o cunhado, que também se tornaram mártires. Quer dizer, ela viveu e morreu por uma realidade que o rei Antíoco nunca nem conseguiu enxergar. Olha aí o contraste, que coisa clara. O Antíoco focou no poder que a gente pode tocar, né? E o fim dele foi desespero. Já a Cecília, ela focou na riqueza que os olhos não veem, e o fim dela foi a glória do martírio que semeou a fé para todo mundo que veio depois. Duas vidas, dois legados que não poderiam ser mais diferentes. E essa tensão toda, sabe, entre o que é da terra e o que é eterno, isso nos leva direitinho para o evangelho de hoje, onde um grupo de sábios religiosos tenta colocar Jesus contra a parede com uma pergunta bem capciosa sobre a vida após a morte. Então, pera aí, é importante a gente entender quem eram esses caras, os saduceus. Eles eram da elite, ricos, poderosos. E para eles era muito conveniente, né? Acreditar que a vida acaba aqui mesmo. Porque se acaba aqui, eles não precisavam repensar o jeito que viviam, as riquezas. A descrença deles tinha um motivo bem prático. A pergunta que eles fazem é uma verdadeira pegadinha, uma armadilha. A ideia era fazer a ressurreição parecer uma coisa ridícula, absurda. Então eles criam esse cenário maluco, hipotético, para tentar provar que a vida eterna seria, no mínimo, uma bagunça sem lógica nenhuma. Só que a resposta de Jesus... a resposta de Jesus não só resolve a questão, ela eleva, ela transforma completamente o nosso jeito de entender o que é a vida eterna. Vamos ver como é que isso acontece. O primeiro ponto de Jesus é fundamental. O céu não é uma terra versão 2.0, sabe? As estruturas que a gente tem aqui, como o casamento, que são uma bênção para a nossa vida terrena, não vão existir lá do mesmo jeito. Lá a realidade é outra, é uma comunhão total, gloriosa com Deus. Nós seremos como os anjos. E aí vem a frase que muda tudo. Presta atenção. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Essa afirmação é a base de toda a nossa esperança. Pensa bem. Se Deus é Deus dos vivos, isso quer dizer o quê? Que a morte não dá a última palavra. Nunca. Para ele, todo mundo que já partiu continua existindo. A lógica de Jesus aqui é simplesmente brilhante. Ele lembra da sarça ardente, quando Deus falou com Moisés. Isso foi séculos depois que os patriarcas morreram, né? E Deus não disse, eu fui o Deus de Abraão. Ele disse, eu sou, no presente. Isso prova que, no tempo de Deus, no presente de Deus, eles estão vivos. A ressurreição deixa de ser uma teoria, uma ideia. Ela se torna uma realidade, baseada na própria natureza de Deus, que é a própria vida. Ok, mas aí a gente pensa, mas como é que essas histórias de quase 2000 anos atrás se aplicam a nós hoje, no nosso dia a dia? A resposta é, de uma forma muito, mas muito direta.
Aquela mentalidade dos saduceus, sabe? De relativizar a fé, de adaptar a fé para os próprios interesses, isso está por toda parte hoje em dia. A gente vive numa época em que, muitas vezes, a fé fica meio morna, sabe? Sem aquele fogo, sem aquela coragem de uma Santa Cecília. E com isso vem uma espécie de anestesia espiritual. O sagrado se mistura com o profano e a gente nem se escandaliza mais, mal percebe. Porque o nosso mundo muitas vezes funciona na lógica do rei Antíoco, né? Acumular poder, status, bens materiais. Nessa lógica, a entrega total de Santa Cecília parece o quê? Loucura! Renunciar tudo por uma promessa de vida eterna? Isso vai contra toda a lógica do mundo. Mas é exatamente aí que está o coração da nossa fé. E tudo isso, no fim das contas, nos leva para dentro de nós mesmos, para um exame de consciência, para uma pergunta que resume perfeitamente a mensagem de hoje. A pergunta é essa: o que tem ocupado o nosso coração, a nossa mente? Estamos vivendo como o rei Antíoco, buscando um poder que, a gente já viu, inevitavelmente vira angústia? Ou será que estamos tentando viver como Santa Cecília, com os olhos fixos na promessa de que o nosso Deus é um Deus dos vivos, de que a vida com Ele nunca, nunca, nunca acaba? Porque a fé na ressurreição não é só sobre o futuro, ela molda todo o nosso presente. Fica aí a reflexão, que possamos escolher bem